paz do Senhor Jesus. Atos 2:40 é o texto da nossa meditação. Atos 2:40. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 irmãos e irmãs. É isso mesmo? Amém. Almas são vidas. E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eu vou repetir. Perseverava primeiro na doutrina, segundo, na comunhão, terceiro, no partir do pão e quarto, nas orações. E em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Presta atenção, aqui tem coisa muito interessante. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo era comum. Por isso que o nome era comunidade. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. E perseverando unânime todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comia juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à sua igreja aqueles que haviam de salvar. Tem algumas passagens da Bíblia que, de alguma forma, nos traz um pouco de dúvida. Como, por exemplo, esse texto que nós acabamos de ler. Como é que funcionava a igreja? A igreja começou através da pregação do Evangelho e muitos iam crendo e aceitando a palavra. O versículo 40 diz: muitas palavras testificavam e exortavam o povo, dizendo: vocês querem uma vida melhor, querem salvação, querem servir a Deus? Fuja desta geração perversa. Se naquela época a geração era perversa, imagina hoje a geração das redes sociais. Então o negócio é terrível. Essa era a palavra. O verso 40. De sorte que naquele tempo, com a mensagem, nós vamos entender que o Espírito Santo tinha manifestado recentemente na igreja. Alguém lembra disso? No dia em que os apóstolos estavam reunidos em Pentecoste, lá em Jerusalém, quase 120 irmãos e irmãs receberam o batismo com o Espírito Santo. Falavam em língua e manifestavam o poder de Deus. Jerusalém estava, é bom lembrar, que aquela época era uma época de festa em Jerusalém. Alguém lembra qual era a festa que estava lá? A festa de Pentecoste. O que era a festa de Pentecoste? Alguém vai dizer, festa de Pentecoste era batismo com o Espírito. Não. A descida do Espírito Santo deu no dia dessa festa, por isso o nome é pentecostal. Mas a festa de Pentecoste era uma reunião em que trazia, portanto, alimento, trazia uma série de, digamos assim, de coisas relacionadas àquela festa, que era, portanto, falando do 55º, não, como é que é? É isso mesmo? Que era
os 50 dias, digamos, depois de Pentecostes, que era exatamente aquele dia da festa que eles estavam ali, e todo mundo alegre e bastante movimento, porque Jerusalém sempre foi um lugar de festa. Vamos lembrar de algumas delas? Festa de Pentecostes era uma. Qual era a outra? Festa das primícias era outra. Festa dos tabernáculos. Festa da Páscoa. E aí vai embora. Havia festas. Alguém vai dizer, que festa é essa? Era festa relativa ao povo judeu. Alguma coisa com relação à saída do Egito. Alguma coisa com relação às promessas de Deus. De forma que o povo judeu guarda esses dias até hoje. E nós também estamos debaixo dessas premissas. E eu creio que essa noite é a festa de Pentecostes para nós aqui. Então, amados, para a gente entender, naquele dia estava todo mundo lá, gente do mundo inteiro. E os irmãos estavam em oração. Porque a ordem do Senhor é: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Eram 120, aproximadamente, 120 irmãos ali em oração, buscando a presença de Deus, porque o Senhor tinha promessa. E de repente o Espírito de Deus derramou de maneira tal que Jerusalém foi tomada pelo poder de Deus. Gente que vinha de todo lado, ouvia os irmãos falarem línguas, inclusive língua da sua própria nação. E eles creram no Senhor. De forma que quase 3.000 pessoas vieram aos pés de Jesus. Ou seja, o próprio Deus programou tudo para dar certo naquele dia, inclusive o derramamento do Espírito Santo. Então a igreja nasceu debaixo deste poder. E a igreja crescia e os irmãos iam, portanto, melhorando cada vez mais. Aí o versículo 42, e aquele povo que cria na mensagem, diz assim, ó, perseverava na doutrina que os apóstolos pregavam. Perseverava na doutrina. E o que mais? Na comunhão e no partir do pão e nas orações. Na doutrina, na comunhão, na oração e no partir do pão. Partir do pão, como assim? Havia unidade entre eles. Havia unidade. Ninguém era dono de nada. Todo mundo vendia suas propriedades e depositava na mão dos apóstolos, porque a ideia era o seguinte: quem tem de mais não tem de sobra, quem tem de menos não passa necessidade. Todo mundo comendo e bebendo e servindo ao Senhor. Presta atenção, que aqui tem algo que eu quero passar para vocês. O versículo 44. E todos os que criam estavam juntos. Todo mundo tinha aquele lugar como uma comunidade. Estavam juntos. E o que mais? E viviam uma vida em comum. Eu não sei se os irmãos conhecem. Jerusalém, até hoje existe um lugar chamado kibbutz. Alguém já viu falar nesse lugar? Kibbutz. Esses kibbutz não é nada mais, nada menos do que isso. Um povo organizado, que ninguém é dono de ninguém, e ninguém passa fome, e ninguém tem demais. Quem trabalha, trabalha para o Senhor. Quem faz alguma coisa, faz em detrimento daquela comunidade. O carro é do kibbutz e não é de ninguém. Quem usa, põe a escala para usar. Usou, bota no lugar.
O dinheiro que entra é para girar em torno daquele povo. Alguém sabia disso? Não? Quem é que sabia? Levanta a mão. Oh, meu Deus. Só eu que estou sabendo. Muitos que... Chega em casa, irmão, tenha curiosidade. Como funcionam os kibbutz em Israel? Tenha curiosidade. Tenha curiosidade para você ver que eu estou dando uma informação de acordo com aquilo que é. Não são todos, mas uma grande parte funciona ainda assim. Ninguém é dono de nada e todo mundo vive em comum. Era assim para ser a igreja. A igreja era para ser assim, mas não funcionou. Mas vamos lá, para você entender a luta que a gente tem com relação a estabelecer o reino de Deus entre nós. O versículo 44, e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazenda, repartia com todos, segundo cada um havia de mister. Eu tinha uma propriedade, vendia minha propriedade, entregava esse valor na mão dos apóstolos para eles administrar. E eu e minha casa estava agregado naquela comunidade. Ia trabalhar, ia fazer alguma coisa, tudo em detrimento de um para com o outro. Aliás, essa é a visão da igreja. Essa é a visão, que cada um deve ajudar o seu irmão. Se Deus tem te abençoado a mais, reparta seu pão com aquele que tem de menos. O que lamentavelmente não é isso. Nós capitalistas, quanto mais melhor. E o pobre que se dane. Infelizmente essa é a visão. Mas irmão, você vê que tudo, nada aqui entre nós é perfeito. Não existe nada, apesar desta ser a ideia, mas infelizmente não há perfeição. Logo, você vai ver no capítulo 5 uma tragédia. Vamos lá? Capítulo 5 de Atos, vira aí a página. O versículo 1. Mas um certo varão chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Vendeu uma, talvez tivesse até mais. E reteve parte do preço. Vendeu, mas guardou uma parte. Sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Então, eles vendiam a propriedade e dava para os apóstolos administrar. Amém? Amém? Quando a igreja recebe de vocês o seu dízimo e a sua oferta, é para administrar. Se você procurar hoje nos bancos, a igreja não tem condição alguma para pagar, por exemplo, 2, 3 meses de despesa. Porque eu entendo que todo o dinheiro que entra, vamos aplicar na obra. Aplicar em obra social, aplicar em construção, aplicar na ajuda da própria igreja para o bem-estar dos irmãos. Nós não guardamos dinheiro, que eu entendo que o dinheiro da igreja é para trabalhar. É por isso que alguém vai dizer, a igreja tem essa estrutura e vive passando necessidade. E não, ninguém tem dívida, a não ser as que vamos pagar, que é dívida pagável. Tem dívida? Tem, mas é dívida controlada que dá para pagar. Não é aquela dívida que eu tenho que ficar de joelho dizendo, Jesus, e agora? O que vamos fazer? Está controlada, está dentro do limite. Agora, nossa visão é o reino de Deus. O que você dá para o Senhor, e a igreja administra isso. Por isso que quem dá o dízimo, dá para o Senhor. Quem dá a sua oferta, dá para o Senhor. Agora, se não é para o Senhor, nós não queremos sua oferta. Desculpa a sinceridade. Se não é para o Senhor, sua oferta não tem valor. Eu já tive problemas aqui uma vez de um cidadão arrependido de ter dado o dízimo. Pastor,
Eu me arrependo de ter dado o dízimo. Mas o que você quer? Eu quero meu dízimo de volta. Sim. Você tem comprovante? Tem. Traz que eu ainda dou ainda 10% a mais. Para você sair em paz. O que é seu é seu. Agora o que é do Senhor é do Senhor. É para a glória dele. Ananias e Safira venderam a propriedade, trouxeram para os pés dos apóstolos. Verso 3, e disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o seu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte daquela herdade, e guardando-a não ficava contigo, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas mentiu ao Senhor. Vamos lá? Recapitulando. Os irmãos vendiam suas propriedades com sinceridade. O que eles tinham, vendia e dizia, está aqui o valor da minha propriedade. Eles entravam para a comunidade e iam viver uma vida comum. Aí, um casal de salafrários, mentirosos, enganador, que achou que entrar pela igreja podia ser uma boa, mas entrar não pela porta, mas saltando o muro. O que eles fizeram? Combinou, Ananias e Safira. Vamos vender nossa propriedade. Eu estou vendo que esse povo é um lugar bom, e todo mundo come e bebe. Nós podemos enganar, nossa propriedade não vale quase nada, mas a gente vende e retém uma parte, porque se não der certo, o dinheiro já está aqui na gibeira. Ninguém vai nos enganar. Esse é o mal. Você quer entrar na igreja pensando que Deus é Deus que deixa se levar por engano? Ou você pensa que a igreja do Senhor é como aquelas igrejas onde o pastor é proprietário e manda e desmanda e faz e desfaz, e vende, compra fazenda, compra jatinho, compra casa. Você tá enganado. A igreja é do Senhor. Pode perguntar para os irmãos, qual é o acesso que eu tenho à tesouraria da igreja? Pergunta para o tesoureiro, pergunta para o pastor Jeff, que está aí, que todo mês reúne ele mais 4 pastores para fazer todo o balanço. Tudo na mesa. Então, meus amados, Ananias e Safira fizeram isso. Vamos entrar? Vamos entrar. Vamos enganar eles? Vamos. Enganar como? Com mentira. Levou a parte e entregou na mão de Pedro. Pedro era o, digamos assim, o apóstolo da vez que estava na frente do trabalho. Aí Ananias, com aquela cara de choro, eu imagino, de uma pessoa comovida. Está aqui o envelope. Deus falou conosco. Eu e a minha esposa, nós queremos entrar para essa comunidade. Irmão, não faz as coisas de Deus pensando que Deus não te conhece. Seja sincero diante do Senhor. Se você não tem prazer de fazer nada, não faça. Se você fizer, faça com alegria, com sinceridade, que Deus vai agradar da tua decisão. Vender a propriedade, Ananias foi na frente, a mulher ficou para trás já, ambos combinados já, tudo certo. E quando Ananias entrega o valor na mão de Pedro, Pedro olha para ele e disse assim, quem mandou você vender sua propriedade? É sua? É minha. E vendendo o valor não é seu? É. E por que você está enganando ao Senhor, dizendo que está fazendo 100%, quando na verdade você está retendo parte da tua propriedade e entrando entre nós com mentira? Por que você está fazendo isso, Ananias? Quem mandou você fazer isso? Por que você deu lugar ao diabo, Ananias? Alguém já sabe o que aconteceu?
Para quem não sabe, para os íntimos que não sabem, sabe o que aconteceu com Ananias? Caiu morto ali na hora. Ai, meu Deus, além de dar oferta, ainda cai morto. Sim, Deus não recebe essas coisas que a pessoa faz para enganar. Deus não se deixa levar por um engano de ninguém. Pedro abriu a boca e disse: eis contra ti a mão do Senhor, você vai cair morto. E diz o texto que ele caiu morto, expirou e morreu. Pedro chama os jovens que trabalhavam com ele e disse: leve esse maldito, sepulta. Você imagina o clima? Você tem ideia do clima na igreja? Aos olhos de todo mundo. Pedro estava ali na porta, recebendo os irmãos, e recebia Ananias. Ananias cai morto. O jovem vai levar o miserável para sepultar. 3 horas depois, diga quem chega. A irmãzinha Safira. Tão maligna tanto quanto o seu marido. Mentirosa. Combinada. Pedro recebeu ela e disse: vem cá, Safira. É verdade, como seu marido disse, assim. É verdade. Sua mentirosa, você combinou com ele e quer enganar a nós? Você não engana, não. Seu marido sabe onde ele está? No cemitério. E sabe para onde você vai? Não, é para lá também. Mais uma. Aí os meninos chegaram e disseram: leva mais uma. Quem é o próximo? Onde está o próximo agora com mentira? A igreja cresceu no poder de Deus. Vocês querem ver o que diz o final do texto, do capítulo 5? Havia gente com o mesmo sentimento de que Ananias e Safira. Versículo 13 do capítulo 5. Quanto aos outros, havia outros que queriam entrar pelo mesmo caminho. É coisa já orquestrada. Vamos fazer, dando certo, vocês vão atrás de nós. Ok, vamos entrar. Não entra não, aqui você não entra. Deus é tremendo. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles. Opa, vocês não querem entrar pelo mesmo caminho? Ninguém ajuntava-se com eles, mas o povo os tinha em grande estima. Não dá para dar glória, não? O versículo 14: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homem como mulher, crescia cada vez mais. Você sabe quando é que a igreja cresce? Na verdade da palavra. Igreja não cresce com mentira. Igreja não cresce forjada nos sentimentos carnais humanos. A igreja só cresce na presença do Senhor. Por isso, meus amados, a igreja do princípio era essa. Mas evidentemente que aquele sentimento foi quebrado devido à falta de temor daqueles homens. Mas a igreja continua como a igreja do Senhor. Ninguém está pedindo, e jamais eu aceitaria alguém vender sua propriedade e trazer o dinheiro para cá, a não ser que fosse alguma coisa muito relevante para a sua fé. E se você tivesse condição para fazer isso. Uma vez uma senhora falou para mim: pastor, eu tenho uma casa, eu sou viúva, eu quero doar para a igreja. Logo no início, eu disse: mas a senhora vai morar onde? Não, eu não tenho onde morar. Então vai morar na sua casa, a casa é sua. Mora na sua casinha. Tá bom, irmã? A igreja não quer sua casa. Deus te abençoe. Amém? O versículo seguinte, vamos lá, do texto da leitura. O verso 46. E perseveravam unânimes todos os dias no templo. Não é aquele negócio de eu só vou na igreja no fim de semana. Tudo bem, mas tem gente que tem condição de vir todo dia.
Aquele povo trabalhava, aquele povo lutava e estava todo dia na casa do Senhor. É isso mesmo? Olha o que diz. Perseveravam unânimes. A palavra unânimes que quer dizer todos. Não era meia dúzia, não. Todos. Sede da presença de Deus. O Ananias está caindo morto, mas o Senhor está dando vida. A Safira está morrendo, mas Deus levanta aqueles que creem na sua palavra. Todo dia a igreja crescia. A igreja crescia todo dia. Perseverava no templo, no partir do pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Todo mundo era unânime. E o verso 47 para encerrar. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. O povo de fora, meus amados, via isso. Quando uma igreja tem unidade, a boca do povo é a boca da evangelização. Eu vou repetir novamente. Quando o povo vive em unidade na igreja, a nossa boca é a boca que transmite a mensagem para quem está lá fora. Você quer ver se é ou não é? Aqui tem pessoas que estão através do convite de alguém. Vamos na igreja? Que igreja? Igreja cristã. Igreja evangélica? Aonde pastor é ladrão? Não é pastor ladrão. Vamos lá que você vai ver. Como assim? Você vai ver a mão de Deus. Por que você fala? Porque eu fui lá e Jesus operou em minha vida. Quem é testemunha disso, levanta a mão. Aí. Porque hoje o povo não é besta mais. Você entra nessa igreja que parece mais uma arapuca, esperando a caça. Você não vai aceitar isso. Mas ainda bem que você entrou. E Deus vai abrir teus olhos e teu entendimento para te revelar esta palavra. Alguém que, eu sou bem sincero, tem muitas pessoas que dizem assim: pastor, eu não congrego aqui com vocês porque vocês pregam muito duro. Obrigado pelo elogio. É melhor do que você dizer: pastor, eu não congrego aqui que é um bando de ladrão. O sangue de Jesus tem poder. Nós estamos aqui para servir a Deus. Se a palavra é dura, o problema é seu com o Senhor. Se a palavra é dura, é porque nós temos o coração endurecido pelo pecado. Mas essa palavra não é dura. É ela que esmiuça um coração endurecido. A igreja crescia todos os dias. E muitas pessoas o Senhor ia salvando. Eu estava conversando com... Eu quero fazer esse apelo aqui hoje. Conversando com o pastor. Esse ano nós vamos trabalhar. Eu digo nós. Fala comigo. Nós. Quem é nós? Quem é nós? Nós que servimos a Deus. Esse ano, nós vamos lutar para o Senhor colocar em comunhão 1000 pessoas aqui. Não está faltando muito não, 200 e poucas pessoas. Deus vai nos dar essa bênção esse ano. Aí alguém vai dizer: o que é que eu tenho que fazer? Opa, gostei da pergunta. Você quer saber? Oração, jejum e a presença do Espírito Santo na sua vida. A nossa boca vai falar desse Jesus. Vocês orando e jejuando, Deus vai aquebrantar essa minha carne, essa nossa carne, e nós vamos entrar na presença do Senhor junto com vocês. Aleluia! Uma igreja em oração, jejum, não tem força do inferno que resiste. Não tem macumbaria que resiste. Não tem coração duro que resiste. Deus vai quebrar o laço. O meu maior prazer é chegar domingo aqui e os irmãos dizer: ó, pastor, não tem mais lugar. O que é que nós vamos fazer? Montua em cima do outro. Vamos embora. Enche aqui no púlpito. Enche lá fora, vamos encher.
enche aqui na frente. Deus vai fazer essa obra. E na hora, e quando a coisa parecer que está muito apertada, eis que uma porta vai abrir para nós construir um novo templo aqui nesse lugar. A igreja crê? Vamos trabalhar. Perseverava unânimes no templo. Eu vou encerrar louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor a igreja aos que ia crendo no Evangelho. Fica em pé em nome de Jesus.